Arquidiocese de Luz apresenta Programa Luz na Rede. Saúde e paz a você, nossa companhia Luz na Rede. E hoje temos um número festivo de gravação da Luz na Rede. É o número 500, mais de 10 anos dessa caminhada bonita. No início era a Bernadette que gravava, eu mesmo gravava, ia a Formiga gravar. Depois trouxemos para cá, o Breno passou a gravar, e já há bastante tempo o Leandro que grava. Então, assim, agradecemos a eles, essa técnica, e rendemos graças por essa caminhada tão bonita que decidimos colocar nas redes, quando nem era muito hábito isso, colocar vídeos, colocando uma síntese, um aperitivo da Palavra de Deus no fim de semana. Deus louvado por todos que colaboraram e por você que nos acompanha nesse belo caminho. Mas passemos logo ao assunto de hoje, a festa de hoje, festa de São Pedro e São Paulo. Sim, São Pedro e São Paulo, um dia festivo, especial para a igreja, porque na pessoa desses dois gigantes apóstolos, Jesus deu à igreja sua base, sua sustentação, sua garantia de continuar na história, como graças a Deus, há quase 2000 anos. Claro que com todos os demais apóstolos, mas esses tiveram missões especiais, embora diferentes. Começa falando de Pedro. Pedro, então, levado a Jesus por seu irmão André, se fez discípulo, fez uma caminhada de discipulado, logo foi incorporado por Jesus ao grupo dos apóstolos, e logo mais adiante, um dia Jesus queria conferir que consciência que tinha dele na sociedade e dentro do grupo dos apóstolos, discípulos, perguntou: para o povo, quem sou eu? E para vocês, discípulos, quem sou eu? E Pedro se adianta com aquela fortíssima e bela resposta: o Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, Filho de Deus. E Jesus ficou até emocionado porque percebeu e remarcou com Pedro que esse conhecimento era a revelação do Pai. E por isso Jesus, logo em seguida, faz a Pedro o segundo chamado. E é o chamado, então, para ser Pedro, pedra da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Eis aqui que eu te dou as chaves do reino para ligar e desligar no céu e na terra. Era então justamente o primado de Pedro entre os apóstolos, dando-lhe a responsabilidade geral da igreja. E, portanto, missão essa que foi dada a Pedro, de fato, dentro do processo, depois da ressurreição e ascensão, antes da ascensão, quando Jesus, à beira do lago, conferiu a fé de Pedro, conferiu o amor de Pedro, e de fato ele disse que amava o Senhor. E aí então a missão de Pedro começou. Mas falemos um pouco de Paulo também. Então, Paulo, apóstolo das nações, apóstolo dos gentios, às vezes vem esse título. Então, uma vocação muito diferenciada, porque nem se tem informação de que ele conheceu Jesus pessoalmente, os evangelhos não falam. Foi chamado por Jesus já no tempo da igreja e chamado numa situação em que ele estava perseguindo a igreja com toda a autoridade, com toda a violência, ele matando, testemunhando, tomando a autoridade de assassinatos como de Estevão e viajando pelo império, pela região, matando e perseguindo e arrasando com o cristianismo. E aí foi Jesus mesmo que fez a obra, o encontrou no caminho de Damasco, derrubou no cavalo, lhe deu uma cegueira para perceber que ele não sabia de nada e tudo que estava fazendo estava errado, lhe deu uma nova luz, a luz dele, a luz da fé nele, e a partir daí Paulo se deixou conduzir, mudou o caminho,
mudou-se de caminho. E logo vemos, já na primeira comunidade cristã, sendo formado e já colaborando também na comunidade de Antioquia, a primeira fora de Jerusalém, a primeira comunidade cristã. Logo, ano depois, já o vemos enviado com Barnabé e Paulo para as missões, que ele abraçou com todo furor, com todo fervor, com todo amor, porque queria chegar até os confins do mundo. E uma missão tal qual hoje a igreja precisa fazer, uma missão em saída, onde ele parava numa comunidade, formava essa comunidade, deixava um presbítero, como nós hoje chamamos de padre responsável, ia para frente, com um furor sem limites, com um ímpeto missionário sem limites. Então, vamos procurando aprender de Pedro e de Paulo o que viver hoje da nossa fé. O que aprender de Pedro? Primeiramente, uma fé firme e um amor apaixonado por Cristo, de forma a nos comprometer com nossa vocação e missão vivida na igreja, dentro da nossa comunidade. Isso é muito importante. Compromisso, generosidade, responsabilidade, entrega. E rezando cada dia pelo sucessor de Pedro hoje, que é o nosso amado Papa Leão XIV, e colaborando neste final de semana com a coleta do óblio de São Pedro, que a igreja inteira, no mundo inteiro, recolhe e entrega ao Papa para ele fazer caridade com as diversas situações de pobreza e necessidade pelo mundo inteiro. E de Paulo, que aprender? Uma forte espiritualidade missionária. Heróis, valentes missionários de Cristo, como Paulo, que derramou-se inteiramente pela missão, não importando o que fosse, dificuldades, provações, privações, perseguições, prisões, nada importando. O que lhe importava é cumprir a missão que o Senhor lhe deu, levar o seu nome a todas as nações. E assim é que vemos Paulo, na segunda leitura de hoje, dizendo exatamente esse testemunho que acabamos de recordar. E para ele o que importava era que, verdadeiramente, levar o conhecimento a todas as pessoas de que elas já tinham sido salvas em Cristo. Porém, elas não sabiam, precisavam conhecer Cristo, precisavam conhecer o Evangelho, precisavam pertencer à igreja, à comunidade, para que fossem também elas salvas. Por tudo isso, repito, um dia belíssimo e muito forte para nós, alegria pura para a nossa igreja. E terminando, invoco as bênçãos de Deus e essa bênção especial para os três novos padres da nossa igreja, que o Sagrado Coração de Jesus nos deu nesse mês de junho. Padre Emanuel Messias, Padre Mateus, Padre Pedro Ferreira. Que Deus os conserve no mesmo fervor e no mesmo espírito de Pedro e de Paulo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sempre. Amém. Você acompanhou Luz na Rede, um programa da Diocese de Luz.